Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. LFZ Consultoria. Luiz Fernando Esgoda. O agronegócio é o nosso negócio. Hoje vamos falar um pouco de como você definir uma boa estratégia de vendas para o seu negócio, para o agronegócio. Vamos pensar em você como uma distribuição de insumos, como um RTV, um representante comercial. Bem, se a gente analisar, todo ser humano do sucesso tem 3 pilares muito fortes, para que ele tenha sucesso na sua estratégia. O primeiro deles é entender como as coisas funcionam. Então, quando você parte para esse processo de entender, você precisa responder algumas perguntas. Talvez a primeira pergunta é: qual é o tamanho do mercado? Talvez você tenha que responder quem está vendendo, quem são os players, quem são os jogadores, quem são os meus concorrentes, o que cada um deles está vendendo. Para quem cada um deles está vendendo? Que volume que cada um deles está vendendo? Quando que cada um deles está vendendo? E talvez o mais importante, que é o que está fazendo vender. Então não adianta você ir no posto Ipiranga, como diz a propaganda, que você não vai achar essas respostas. Essas respostas você tem que construir ao longo do tempo. E é muito difícil que você as tenha com uma grande acuracidade. Então, o que eu digo para você é que primeiro você tem que entender, sente, procure todas as informações possíveis e imagináveis para você enxergar aonde estão as oportunidades. Então, esse é o primeiro pilar de um ser humano de sucesso. Depois que você enxerga como essas coisas acontecem, você vai para o segundo pilar. O segundo pilar, basicamente, ele está no planejamento. Se você está enxergando como as coisas acontecem, você está vendo como tudo funciona, você conseguirá enxergar a oportunidade e, em cima dela, montar um planejamento. Como eu vou fazer para buscar essa oportunidade que o mercado está me dando? E as oportunidades, por muitas vezes, elas podem ser de geração de demanda ou mesmo de retenção de cliente. Então eu tenho que pensar sobre isso. Como eu vou agir? Como eu vou montar na minha carteira de clientes? Qual é meu público? Qual é o alvo? Qual é a minha meta? Como eu vou fazer? Quais são as ações que eu vou fazer? E depois que você planejou tudo isso, mês a mês, aí sim, aí você parte para botar esforço físico. Eu acho que o esforço físico é o terceiro ponto aí. Muita gente acha que saindo às 5 horas da manhã e voltando às 7 horas da noite vai ter sucesso, e não necessariamente. Por muitas vezes você vai encontrar muitas pessoas muito melhor planejadas que você, entendendo muito mais o mercado, sabendo onde vão, quando vão e o que vão fazer. E é isso o ponto mais interessante dentro de você montar a tua estratégia, de você saber aonde você vai chegar. Então esse é o ponto mais importante. Então o gerenciamento de um território de vendas, você observando os conceitos de marketing, quando a gente falar em market share, qual é a participação de mercado que eu quero ter de 3 a 5 anos quando eu estabilizar a minha área. Se você entender qual é o customer share, ou seja, qual é a participação que eu estarei tendo dentro do cliente que eu estou trabalhando, e qual a cobertura diária, porque não adianta você ter um customer share muito alto, ou seja, participação dentro dos clientes que você está visitando alta, porém você está com uma cobertura diária muito baixa, você está visitando muito pouca gente. Então, cobertura alta com customer share alto é igual ao melhor conceito que a gente pode ter, que é um market share alto. E pensar ainda um pouco além, não em faturamento, e sim em rentabilidade. Esse realmente é o fino da bossa, que nem dizia meu pai. Luiz Fernando Esgoda, LFZ Consultoria. O agronegócio é o nosso negócio. Vem comigo!
Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!